Os cuidados em cirurgias odontológicas devem ser criteriosos, exigindo, além da técnica apurada e habilidade do cirurgião, conhecimentos fundamentais de outras áreas interrelacionadas à cirurgia. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens. Apesar de conferir diferentes propriedades aos anestésicos, a distinção entre eles, de acordo com as partes de sua molécula, em grupo aromático, cadeia intermediária e grupo terminal tem mais importância didática do que prática. Certo ou errado? A resposta é errado. Acerca das indicações, contraindicações e complicações das exodontias, julgue os itens seguintes. A anestesia indicada durante a extração de molares inferiores é a anestesia regional pterigomandibular, que compreende os nervos alveolar inferior e o bucal. Certo ou errado? A resposta é errado. Quanto à intercorrência de situações emergenciais em clínica odontológica, julgue os itens subsequentes. A administração de anestésicos locais em pacientes com tendência à convulsão é contraindicada. Certo ou errado? A resposta é errado. Atenção, as duas questões a seguir referem-se ao caso abaixo. Paciente com 21 anos de idade, sexo feminino. Apresenta indicação de extração do dente 18, que se encontra retido. Complementada pela anestesia na região palatina, a anestesia por bloqueio regional dos nervos alveolares superiores posteriores pode apresentar algumas dificuldades de execução da técnica. Como: alternativas. A. Atingir o plexo venoso pterigóideo, acarretando hemorragia externa. B. Alcançar o músculo pterigóideo lateral, provocando doritrismo. C. Alcançar o músculo pterigóideo lateral, provocando hematoma. D. Alcançar o músculo pterigóideo medial, provocando edema. E. Atingir o plexo arterial pterigóideo, acarretando parestesia. A resposta correta é B. Alcançar o músculo pterigóideo lateral, provocando doritrismo. Com o objetivo de realizar um procedimento restaurador no dente 43 de paciente com 22 anos de idade, sexo masculino, indica-se a anestesia por bloqueio regional. Alternativas. A. Dos nervos nasopalatinos pela técnica indireta. B. Dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal pela técnica das 3 posições. C. Dos nervos mentoniano e incisivo pela técnica intrabucal. D. Do nervo massetérico pela técnica direta. E. Dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal pela técnica da boca fechada. A resposta correta é C. Dos nervos mentoniano e incisivo pela técnica intrabucal. Algumas complicações decorrentes da anestesia local em odontologia incluem: alternativas. A. Náuseas e vômitos, quando se injeta quantidade excessiva de solução anestésica em direção aos nervos palatinos maiores. B. Paralisia, provocada pela anestesia dos nervos sensitivos e que perdurará até que ocorra a regeneração dos tecidos lesados. C. Parestesia, após a anestesia de terminações nervosas motoras, em especial dos nervos alveolares superiores anterior e médio. D. Hematoma, originado pela penetração e transporte da solução anestésica com adrenalina, na luz de uma veia. E. Xerostomia, devido à inserção profunda da agulha no canal infraorbital ao se anestesiar os nervos alveolares superiores. A resposta correta é A. Algumas complicações decorrentes da anestesia local em odontologia incluem náuseas e vômitos, quando se injeta quantidade excessiva de solução anestésica em direção aos nervos palatinos maiores. O uso de vasoconstritores em anestésicos deve ser evitado em algumas condições, exceto: alternativas. A. Uso de antidepressivos tricíclicos. B. Diabetes mellitus não controlado. C. Infarto do miocárdio ocorrido há mais de 8 meses. D. Hipertensão severa não tratada. E. Hipertireoidismo. A resposta correta é C.
infarto do miocárdio ocorrido há mais de 8 meses. Ao realizar a anestesia do nervo alveolar superior em paciente do sexo feminino, 35 anos, ocorreu a inadvertida injeção de solução anestésica em um músculo, o que pode ocasionar alternativas. A. Edema, que deve ser tratado com compressas quentes úmidas. B. Infecção decorrente de isquemia, indicando-se a antibioticoterapia. C. Hematoma, sobre o qual deve ser aplicada pomada fibrinolítica. D. Xerostomia, condição passageira que não requer tratamento específico. E. Parestesia, para a qual deve-se prescrever complexo B vitamínico. A resposta correta é A, ou seja, pode ocasionar edema, que deve ser tratado com compressas quentes úmidas. A anestesia local prévia à intervenção no dente 21. Requer o cálculo da dose máxima anestésica, que é D. Alternativas. A. 4,5 tubetes de mepivacaína de 3% sem vasoconstritor. B. 2 tubetes de lidocaína de 2% com adrenalina de 1 para 100 mil. C. 5 tubetes de mepivacaína de 2% com noradrenalina de 1 para 100 mil. D. 1,5 tubetes de bupivacaína 1% com adrenalina de 1 para 100 mil. E. 3 tubetes de prilocaína de 3% com filipressina 0,03 unidades internacional mililitro. A resposta correta é B, ou seja, 2 tubetes de lidocaína de 2% com adrenalina de 1 para 100 mil. Atenção! Para a resolução das duas questões seguintes, considere o enunciado a seguir. Paciente com 28 anos de idade, sexo masculino necessita de substituição de restauração complexa de amálgama. No dente 46. Na técnica direta de anestesia por bloqueio regional, o nervo bucal. Alternativas. A. É anestesiado ao inserir a seringa na altura dos premolares do lado oposto a ser anestesiado e injetar algumas gotas de anestésico. B. Necessita sofrer um bloqueio separadamente, uma vez que usualmente não é anestesiado pela técnica direta. C. Requer o recuo da seringa ao atingir o espaço pterigomandibular do ramo ascendente da mandíbula para ser anestesiado. D. É anestesiado quando a agulha atravessa o músculo pterigoide medial e chega ao espaço pterigomandibular do ramo ascendente da mandíbula. E. Necessita que a inserção da agulha ocorra na depressão que forma a mucosa entre a prega do ligamento pterigomandibular por fora e a linha oblíqua interna por dentro. A resposta correta é B, ou seja, necessita sofrer um bloqueio separadamente, uma vez que usualmente não é anestesiado pela técnica direta. Durante a aplicação da anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior em paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, obeso, para a realização de biopulpectomia no dente 47, devem-se tomar cuidados com a possibilidade de insucesso da técnica anestésica devido à presença 1. Do tendão profundo do músculo temporal inserido na crista temporal do processo coronoide, formando 2 pontos de reparo, a prega pterigomandibular e o tendão do temporal. 2. Do ligamento esfenomandibular que, ao se inserir em torno do forame da mandíbula, por ter uma ação impermeabilizante sobre o nervo alveolar inferior e seu ramo miloioide. 3. De uma zona de tecido adiposo na região, que pode absorver parte da solução anestésica. 4. Do músculo bucinador, cujo hipertrofiamento oferece uma barreira à imbibição dos nervos pela solução anestésica. Está correto o que se afirma apenas em A. 1 e 4. B. 1 e 3. C. 1 e 2. D. 2 e 3. E. 2 e 4. A resposta é B número 1 e número 3. Ou seja, do tendão profundo do músculo temporal inserido na crista temporal do processo coronoide, formando 2 pontos de reparo, a prega pterigomandibular e o tendão do temporal. E ainda, de uma zona de tecido adiposo na região, que pode absorver parte da solução anestésica. Alguns acidentes e complicações decorrentes da anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior em paciente com 18 anos de idade, sexo feminino, incluem
Alternativas: A. Paralisia facial ao atingir o nervo auriculotemporal. B. Rouquidão ao atingir o nervo laríngeo recorrente. C. Náuseas e vômitos devido à anestesia da tonsila palatina. D. Olho roxo devido ao extravasamento de sangue nesta região altamente vascularizada. E. Pitose da pálpebra inferior devido à anestesia de ramos do nervo facial. A resposta é B. Alguns acidentes e complicações decorrentes da anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior em paciente com 18 anos de idade, sexo feminino, incluem rouquidão ao atingir o nervo laríngeo recorrente. Paciente com 56 anos de idade, sexo feminino, tem indicação para a exodontia do 16 por razões protéticas. A radiografia mostra que o dente 16 apresenta raízes divergentes e também uma lesão periapical na região do dente 15. A técnica de anestesia odontológica indicada é o bloqueio. Alternativas: A. Dos nervos alveolares superiores e anestesia no palato duro, com lento depósito do anestésico devido à densidade dos tecidos moles e sua firme aderência ao osso. B. Truncular dos nervos alveolares superiores anteriores, desviando a agulha do local supurado e evitando levar a infecção aos tecidos mais profundos. C. Dos nervos alveolares superiores posteriores, pois a modificação na liberação da acetilcolina esterase reduz o limiar de excitação da fibra nervosa. D. Regional dos ramos do nervo infraorbital, depositando a solução anestésica entre a mucosa e o periósteo e alcançando o osso subjacente. E. Do nervo alveolar superior médio, devido à modificação do pH na região de molares, o que requer o desvio da agulha de locais supurados. A resposta é A. A técnica de anestesia odontológica indicada é o bloqueio dos nervos alveolares superiores e anestesia no palato duro, com lento depósito do anestésico devido à densidade dos tecidos. Considere os dados abaixo. Paciente com 31 anos de idade, sexo feminino, relata dor intensa, resistente aos analgésicos comuns, iniciada 30 dias após uma cirurgia para extração do dente 17. O tecido de granulação tornou-se infectado e em estado supurativo, o que determinou a necrose da cortical óssea com produção de sequestro ósseo, visualizado radiograficamente. O tratamento local do quadro clínico apresentado pela paciente requer anestesia. Alternativas: A. Infiltrativa terminal na região vestibular correspondente ao dente 17. B. Por bloqueio dos nervos alveolares superiores posteriores. C. Infiltrativa do nervo alveolar superior médio. D. Por bloqueio do nervo nasopalatino. E. Por infiltração dos ramos terminais do nervo infraorbital. A resposta é B. O tratamento local do quadro clínico apresentado pela paciente requer anestesia por bloqueio dos nervos alveolares superiores posteriores. Alguns acidentes e complicações da anestesia por bloqueio dos nervos alveolares superiores anteriores em paciente com 34 anos de idade, sexo feminino, incluem: 1. Necrose da mucosa quando a injeção de anestésico é feita rapidamente, devido à densidade dos tecidos moles e sua firme aderência ao osso. 2. Diplopia temporária quando a penetração exagerada da agulha, aliada à injeção de quantidade excessiva de anestésico. 3. Hematoma quando a penetração excessiva da agulha atinge as veias do plexo pterigoide. 4. Diminuição da visão quando a solução anestésica alcança o nervo óptico. É correto o que consta apenas em A. 1 e 4. B. 1 e 2. C. 2 e 3. D. 1 e 3. E. 2 e 4. A resposta é alternativa E, ou seja 2 e 4. Diplopia temporária quando a penetração exagerada da agulha, aliada à injeção de quantidade excessiva de anestésico. E ainda, diminuição da visão quando a solução anestésica alcança o nervo óptico. A parestesia ou anestesia persistente,
condição que pode ocorrer após um procedimento cirúrgico, tem como causa. Alternativas. A. Uso de anestésico de baixa concentração. B. Hemorragia ao redor da bainha neural. C. Infiltração de solução anestésica próxima a nervos. D. Colocação de implantes principalmente na mandíbula. E. Cirurgia com longo tempo de duração. A resposta é B. Aparestesia ou anestesia persistente, condição que pode ocorrer após um procedimento cirúrgico, tem como causa. Hemorragia ao redor da bainha neural. A respeito da anestesia local, pode-se afirmar. Exceto. Alternativas. A. Uma anestesia local profunda resulta na perda de sensação de dor, temperatura, toque e anestesia de fibras proprioceptivas dos nervos envolvidos. B. Mesmo com uma anestesia profunda de tecido mole e aparente anestesia pulpar, pode-se ter sensibilidade quando o dente é luxado. C. Deve-se anestesiar também os dentes adjacentes a um dente maxilar a ser extraído, porque eles serão, geralmente, submetidos a alguma pressão que pode levar à dor. D. A anestesia pulpar dos dentes maxilares após infiltração local dura um tempo bem menor que a mesma anestesia dos dentes mandibulares, quando feita por bloqueio do nervo. A resposta é A. Uma anestesia local profunda resulta na perda de sensação de dor, temperatura, toque e anestesia de fibras proprioceptivas dos nervos envolvidos. A prilocaína está indicada em pacientes com alternativas. A. Anemia. B. Doença falciforme. C. Problemas neurológicos. D. Methemoglobinemia. A resposta é C. A prilocaína está indicada em pacientes com problemas neurológicos. No bloqueio do nervo alveolar superior médio, os dentes superiores anestesiados são. Alternativas. A. Canino, primeiro e segundo premolares. B. Primeiro e segundo premolares. C. Incisivo lateral, canino e primeiro premolar. D. Segundo premolar, primeiro e segundo molares. E. Primeiro e segundo premolares e raiz mesiovestibular do primeiro molar. A resposta é letra E. No bloqueio do nervo alveolar superior médio, os dentes superiores anestesiados são primeiro e segundo premolares e raiz mesiovestibular do primeiro molar. No bloqueio do nervo alveolar inferior, os dentes inferiores, do lado anestesiado, são. Alternativas. A. Primeiro e segundo premolares e primeiro e segundo molares. B. Canino, primeiro e segundo premolares e primeiro e segundo molares. C. Incisivo central e lateral, canino, primeiro e segundo premolares e primeiro e segundo molares. D. Incisivo central e lateral. E. Incisivo central e lateral e canino. A resposta é C. No bloqueio do nervo alveolar inferior, os dentes inferiores, do lado anestesiado, são incisivo central e lateral, canino, primeiro e segundo premolares e primeiro e segundo molares. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like.